enquanto a Cecília não entra, eu vou mostrar os meus livros sobre meio ambiente. O Menino do Boné Verde, que é o protetor da natureza, e a Madame Poluidora, que, né, como o nome já diz, polui o ambiente. Ela tá em Miguel Pereira e não tá pegando legal. Vamos tentar novamente chamar a Cecília. Vamos ver se a Cecília entra e se a internet colabora. Porque ela tem muito conteúdo, muita coisa boa para passar para a gente sobre sustentabilidade. Oi, Rosane. Aguardando. Tudo bom? Tá, Cecília, onde você estava no Hoje a início? internet não... É. Mas agora eu vim no pé do Wi-Fi, na verdade. Então, agora é melhor do que... Isso, tá dando para ouvir. A imagem não tá muito boa, mas tá dando para ouvir. Então, você estava falando da horta. Tá bom. Isso, que é um projeto, né, que a gente... enfim, tem diversas iniciativas lá dentro e a meio ambiente, né, tá como pano de fundo disso tudo. Eu acho que hoje a gente podia começar falando um pouquinho, né, de como surgiu esse dia do meio ambiente, por que que a gente comemora esse dia, né, que ele surgiu em 1972, na Conferência de Estocolmo, da ONU, né, a ONU criou essa data como uma forma da gente chamar a atenção para as demandas ambientais. E aí, desde então, uma série, esse debate que era muito... Tá congelando, Cecília. Tá complicado a internet, mas agora congelou um pouco. Sumiu o áudio, Cecília. Tá complicada a internet lá. Bom, então... Ó, vê se agora melhorou. Agora tá. Não se Não. mexe. Tá ótima. Pode continuar. Tá, eu botei no 4G. E o pior é que eu já fiz algumas lives e todas foram, mas enfim, às vezes o dia tá nublado, não, não vai. Mas agora ficou boa. Tá bom, então vamos lá. Eu estava falando um pouco, né, da comemoração do Dia do Meio Ambiente, né? E aí a ONU traz esse tema, né, em 1972, na Conferência de Estocolmo, e desde então várias ações são tomadas e vários campos de estudo começam a existir, né? E um desses campos é a questão da sustentabilidade, né, que foi um pouco do tema da live que a gente colocou como tema da live, né? E, enfim, a sustentabilidade, quando a gente olha, né, para a sustentabilidade, esse conceito é um conceito também cunhado dentro desse ecossistema da ONU, que fala do desenvolvimento sustentável, que o que seria, né, o desenvolvimento sustentável? É a gente poder
viver no mundo hoje sem privar as gerações futuras de que elas possam ter uma vida plena também. Respeitando 3 fatores, né, que se diz que é o tripé da sustentabilidade, que é a questão social, que é o tripé fundamental e que a gente precisa discutir muito, a questão ambiental e a questão econômica. E a gente acaba focando muito na questão econômica e não focando tanto nas outras questões, né? Então, esse dia é um chamado para a gente olhar para a sustentabilidade como um todo, considerando, né, esses 3 aspectos e sem esquecer, não privilegiando o aspecto econômico, né? Cecília, eu preparei aqui umas perguntas, tá? E eu queria te perguntar como as crianças e adultos podem ter uma vida sustentável no seu cotidiano com pequenas ou grandes atitudes? Eu acho que, que o primeiro passo, Rosane, é a gente entender que a gente faz parte de um todo, né? A gente não está isolado, né, nesse planeta, no mundo. A gente faz parte de processos complexos, né? A gente, entendendo, partindo desse princípio, a gente começa a entender que o ciclo, que a gente precisa se responsabilizar e entender o ciclo das coisas, né? Porque na sociedade moderna a gente foi destacado e a gente só enxerga o consumo final, a gente não para pensar no ciclo das coisas. Então, se a gente reflete na nossa vida, nas nossas ações, qual que é o ciclo? A gente pode começar pelo alimento, né? Que é algo que nos conecta, né? Que, enfim, plantamos alimentos. Qual é o ciclo de um alimento? Desde eu germinar uma semente, ela brotar, até ela crescer, dar frutos, esse alimento ser colhido, ele ser transportado até a cidade, depois a gente consumir, e de que forma a gente descarta quando a gente não usa 100% esse alimento, né? Então, quando a gente começa a pensar no ciclo, a gente pode pensar nas nossas roupas, na energia que é fornecida. Enfim, a gente pode pensar no nosso consumo de tecnologia, por exemplo, o que é preciso para que eu tenha um celular, né? O que é preciso para que a conexão da internet exista. E aí a gente se dando conta desses ciclos e da complexidade, a gente pode olhar para cada uma dessas áreas da nossa vida e tentar ter ações que tenham um impacto menor, porque viver a gente vai ter impacto, né? A gente está fazendo trocas, né? O tempo todo, por mais que a gente vivesse da forma mais natural existente, a gente estaria trocando com o ambiente. Então, de que forma a gente prejudica menos, né? Uma pergunta que eu gosto muito de me fazer é se essa ação que eu estou tendo, esse consumo, enfim, ele está gerando mais vida. E se ele está gerando mais vida, se ele está gerando mais vida para todo mundo, não só para mim, para os meus amigos e para minha família, né? Se eu estou conseguindo contribuir com a comunidade, né? Com o todo, com o planeta Terra, com todos os seres, enfim. E aí, isso é só um pano de fundo para chegar na sua pergunta mesmo, né? Que é como que a gente pode fazer isso em pequenas ações. E aí eu acho que a gente pode começar, né, pela alimentação, que é algo que a gente faz todos os dias, né? E que se a gente olhar para esses aspectos, vai ser bom para a gente, vai ser bom para o planeta, vai ser bom para todo mundo. É a gente privilegiar produtores locais que estão próximos a gente, produtores orgânicos que respeitam o ciclo da terra. Se a gente puder diminuir a cadeia de compras, né? A gente puder comprar diretamente desses produtores. Hoje em dia existem feiras orgânicas que você consegue comprar do produtor. Existem redes de compras que você consegue chegar nesse produtor. Então você tem menos intermediários. Esse produtor ele é mais valorizado, tem o valor do seu produto, né? Valorizado, e você também consegue, como consumidor, um valor mais barato, porque as pessoas falam muito, comprar orgânico é muito caro, não compra orgânico porque é muito caro.
Se você for no supermercado, realmente o orgânico vai ficar muito caro, porque a cadeia para esse orgânico chegar no supermercado é muito grande. Então, todo mundo tem que ir sendo remunerado ao longo da cadeia e esse alimento chega num valor muito mais caro em condições não tão boas nesse mercado. Mas se você compra direto do produtor, é bom para todo mundo, é bom para o consumidor e é bom para o produtor. A gente pode pensar sobre o nosso lixo também, né? Que a gente não gosta de falar lixo, a gente gosta de falar resíduo, né? De que forma a gente descarta os resíduos, né? Que a gente, antes de reciclar, né? Hoje em dia a gente fala muito em reciclagem, mas antes de reciclar, a gente tem que pensar no que a gente está consumindo. Qual vai ser o resíduo que vai ser, que não, a gente não vai conseguir destinar, né? Então, a gente pode fazer compostagem, a gente pode encaminhar para reciclagem, a gente pode reutilizar aquelas embalagens, tentar consumir produtos que tenham embalagens inteligentes ou que usem menos embalagem. Então, ter muita atenção a isso também. Eu acho que são dois pequenos aspectos que a gente pode olhar. E eu diria também para o nosso consumo, né? Que é o que eu estudo. Eu estava me apresentando, não sei se deu para ouvir, mas eu estudo sobre consumo consciente. E é olhar, assim, de que forma que a gente está consumindo, né? O que eu estou consumindo, eu preciso mesmo daquilo? Tem algumas perguntinhas que a gente pode fazer, mas em geral é a gente tentar consumir o menos possível, né? Porque o consumo mais sustentável é aquele que a gente não realiza. É verdade. E uma questão assim é o exemplo dos pais, né? Porque se os pais têm essas atitudes, as crianças visualizando também vão ter, né? Além de ter as atitudes, também conversar, explicar sobre tudo isso aí que você falou, a questão da alimentação, do consumo, né? Da separação do lixo, né? Então, assim, é muito importante essa alfabetização ecológica, né, para as crianças. E eu estava aqui me lembrando sobre a questão do agir local, né? Que é o copo aqui da Horta do Vinil. O agir local, pensar global e agir local, né? Então, para a criança, por exemplo, pensar, né, no planeta é algo distante. Mas agir local na sua rua é algo muito mais fácil na sua casa. Então, aproveitando aqui o copo, né, da Horta do Vinil, reaproveitável, eu gostaria que você falasse dos seus projetos e da Horta do Vinil. Tá. Eu acho que essa ideia ela é bem interessante, né, do poder da gente se conectar com os nossos vizinhos, né? Porque tem muitas soluções hoje em dia, né? A Kátia mandou uma pergunta aqui, que ela perguntou aqui, ó, vocês concordam que as novas gerações iniciando na educação infantil já adquirem um novo olhar, que terão ações positivas no meio ambiente? Mas as famílias também devem praticar ações positivas. E é um pouco o que você acabou de falar, né? Eu acho que sim, mas eu acho que a gente precisa também, como cidadãos, lutar para que a gente tenha políticas públicas que abarquem todo mundo. Porque eu me lembro perfeitamente, eu tenho 34 anos, então na minha escola eu lembro da gente falar dos 8 R's, de ter as lixeiras com várias cores, enfim, isso há muitos anos atrás. E não era uma coisa específica, né, só da minha escola. Já é algo que vem existindo na educação. A educação é muito importante para que as crianças entendam a necessidade. Até porque as crianças chegam em casa e levam para os pais as necessidades, né? Então, acho que é muito importante a gente falar com as crianças. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não tem uma sociedade preparada para isso, né, com estruturas para isso, isso fica muito focado na individualidade e o impacto dessas ações são muito menores. Então, só para fazer esse gancho, né, entre o que você falou e o que ela perguntou, porque ela perguntou bem, deve ter sido um pouquinho antes de você ter falado e a gente não viu. Então, eu acho que, assim, é interessante, é muito, muito importante, porque a gente precisa conhecer e saber o que fazer.
Mas a gente não pode ficar apenas focado em educar as crianças. A gente tem que criar condições para que a nossa sociedade, de fato, pratique o que a gente está ensinando para as crianças, né? Porque eu cresci e até tinha esse conhecimento, mas não se praticava isso. E aí, enfim, isso voltou na minha vida um tempo depois. É claro que aquela sementinha plantada foi muito importante, né? Porque, enfim, você conhece, sabe o que que é. Mas a gente precisa ter uma sociedade que, de fato, pratique isso. Porque isso não pode ficar só em nichos e pessoas que querem fazer e que precisam fazer um grande esforço quando tem agentes públicos que a gente paga com os nossos impostos que precisam ser responsabilizados por isso, né? Então, assim, só para dar esse gancho. E aí, falando... trabalho de um todo, né? De uma equipe, né? Não só das famílias, como também dos nossos governantes, né? Do mundo inteiro, né? É isso mesmo. Não, e nós como adultos, né, a gente também precisa cobrar que esses governantes possam criar essa sociedade para que as crianças possam praticar o que a gente está ensinando e sonhando para elas. Não que a gente não possa fazer coisas na nossa vida, né? E aí eu acho que é um pouco isso que a Horta se propõe a fazer. A Horta se propõe a ser um espaço de experimentação, onde a gente experimenta plantar na cidade, né? Porque a agricultura urbana é uma tendência global. E aí eu acho que a gente entra um pouco, né, nessa questão que tem diversas soluções sendo estudadas globalmente, várias soluções que se a gente olhar bastante para esse diálogo sul-sul, né, na Índia, em países em desenvolvimento, na América Latina, que valorizam os nossos saberes ancestrais, né? E a gente agir no nosso dia a dia. Por quê? O poder que a gente tem como indivíduo, né, que a gente começar a tecer essas redes aonde a gente está, porque se eu esperar a prefeitura ter um sistema de reciclagem, um sistema de compostagem, isso vai demorar muito tempo. Então, a gente tem que agir nas duas frentes, né? Cobrando os nossos governantes e votando em pessoas que valorizem esse tipo de ações e, enfim, essas temáticas. Mas também a gente, de que forma eu hoje, com os meus vizinhos, posso endereçar algum tema que é interessante para mim, né? Que é importante para mim, que me é caro. Aí um exemplo que a gente fez na Horta do Vinil foi a questão da compostagem coletiva, né? Que era um incômodo de várias pessoas que frequentavam a horta. Algumas pessoas compostavam em casa, outras estavam pensando em ter aquele serviço de compostagem que recolhe, né, os seus resíduos orgânicos em casa. E a gente resolveu experimentar fazer a compostagem na praça. E hoje a gente composta o lixo de 10 famílias, que a gente evita que seja enviado para o lixão, né? Então, para quem não sabe, né, o que é a compostagem, a gente separa os resíduos orgânicos, cascas de frutas, legumes, em potinhos nas nossas geladeiras, na nossa casa, e algumas vezes por semana a gente leva para a horta, incorpora na composteira e eles vão se transformar em terra fértil para novos plantios. E aí as pessoas levam para casa para plantar nos seus vasos, a gente usa nos plantios da horta, enfim, a gente vai usando. Então, de que forma você hoje... E aí a compostagem, eu dei um exemplo que às vezes é muito complexo, mas no meu prédio isso já existia, o prédio parou de fazer a reciclagem, encaminhar para a reciclagem, e aí um porteiro resolveu... pedir o apoio dos moradores para ele fazer esse encaminhamento. Então, os moradores separam os lixos, enviam para ele contrata um caminhão e depois vende aquele resíduo para cooperativas. Enfim, tem algumas questões que a gente pode olhar, né, e fazer a nível local com os nossos vizinhos, né? Porque se cada um viver da porta da sua casa para dentro, a gente está ferrado, porque vai ser difícil para caramba, a gente está vendo, né? Cada um fazendo a sua parte, né? Cecília, como que surgiu a Horta do Vinil? Tem muita gente aí que não sabe onde fica, tem cursos, né? Aí você quer falar assim, um pouquinho como surgiu, os eventos que tem lá, para quem quiser, né? Participar. Claro, claro. A Horta surgiu com uma pessoa sozinha. Ela fez um curso sobre permacultura, que é
É uma ciência muito bonita, que é a cultura permanente, né? Eu convido todo mundo a estudar sobre a agroecologia e a permacultura, que são duas ciências muito bonitas. E ela fez um curso e ela falou, eu preciso implementar alguma coisa aqui. O que eu posso fazer, aonde eu estou, com os recursos que eu estou, que eu possa implementar. Ela queria fazer uma horta numa praça pública, tinha um terreno próximo à casa dela, que fica no Parque das Rosas, na Barra, entre a escola e a igreja. E esse terreno, ele tem uma quadra e o resto do terreno não era muito utilizado. Então ela começou a plantar dentro de canos PVC, ela chamou um amigo e eles fizeram esse protótipo de horta elevada, porque ali passam muitos cachorros também. Ela ficou com medo de colocar no chão. E ela começou a fazer esse plantio. Depois de um tempo, ela foi viajar. E eu, por coincidência, estava na minha casa, eu também sou moradora do Parque das Rosas, estava na minha casa plantando na minha varanda, porque estava sentindo essa necessidade de me conectar com os ciclos da natureza, de entender de onde vem meu alimento, enfim, né, de entrar nessa questão. E plantava em vasos, e um dia filmei, botei no Instagram, e uma amiga em comum falou, olha, eu conheço uma pessoa, tem uma amiga minha que está fazendo na praça, por que você não se junta a ela? Aí eu fui. Aí chamei alguns amigos que ajudaram a gente a fazer um mutirão. Aí um dia, voltando para casa de um mini mutirão que a gente fez na horta, encontrei com o Pedro, que estava fazendo limpeza do canal. Eu falei, pessoa que faz limpeza de canal vai gostar de horta. E chamei ele para participar da horta. Aí nisso, o terreno onde a horta fica, né, essa praça, foi ameaçada de venda. E aí a gente teve que se juntar com outros moradores para fazer um movimento para dizer que a gente usava aquele terreno. Então a gente se juntou com a associação de moradores e vários moradores vieram dentro desse movimento pela não venda da praça. E aí se juntou Érica, se juntou a Juliana, a Bárbara, e foram vindo mais pessoas que começaram a ajudar a gente a fazer esse movimento. Então é um movimento coletivo de vizinhos e não vizinhos, porque nesse momento, né, que a gente, enfim, colocou a cara no mundo, começou a dizer o que a gente queria, vários movimentos da agroecologia e da agricultura urbana começaram a nos apoiar. Então a gente começou a receber essa ajuda de vários outros movimentos que trouxeram terra para a gente, ajudaram a gente fazendo capina mesmo do terreno, botando a mão na massa, trouxeram conhecimento, agricultores, né, e mestres de agroecologia vieram, então a gente dá cursos lá na horta, né, sobre plantio, sobre compostagem, sobre até gestão de projetos sustentáveis a gente já deu. Então, assim, a gente tenta atuar como um braço de educação para conscientizar as pessoas, né, desse mundo que existe e que muitas vezes são temas que não são tratados. E também plantar e fazer essas experiências para mostrar que é possível, né, que não é só teoria. A gente também traz debates ambientais lá na horta, que é muito importante, né, do movimento ambiental. A gente já teve lá a Floresta do Camboatá, que tem um movimento muito importante para a preservação da floresta, para não transformar em autódromo uma floresta de Mata Atlântica. E a gente está, enfim, né, temos desenhos já tivemos, né, um protesto pela morte de indígenas, com o Pedro, com outro Pedro, que faz ativismo, a gente faz ações com a escola, enfim, a gente tenta contribuir para transformar aquele lugar num lugar mais próspero e que trate de temas que são importantes. É interessante que a horta é muito acolhedora, né? A gente vai chegando, cheguei lá com a minha mãe, e aí a gente vai vendo o que tem para fazer e ajuda. É um projeto muito interessante de uma horta comunitária, onde a gente aprende muito e visualiza o projeto como algo, né, coletivo e que as pessoas podem ajudar e aprender. Então, assim, eu aconselho as pessoas que não conhecem a Horta do Vinil que, né, vão conhecer e façam os cursos, né? Tem muita coisa interessante. Cecília,
tá bom? Nesse dia especial do meio ambiente, eu gostaria que você desse um conselho, né? Que desse uma mensagem para todos aí que estão nos assistindo. A live também vai ficar gravada, né? É um dia muito especial para nós, né? Para todos nós, é o Dia Mundial, né? Onde o planeta Terra, né? Precisa ser preservado e a gente não tem, de uma maioria, essa conscientização, né? Como você falou, do cidadão simples ao político, e dependemos, né? Aquela questão, não existe fora, estamos dentro. Então vamos cuidar, né? Porque cuidar do planeta é vida, né? A gente depende. Então eu gostaria que você desse esse conselho, né? Aí que para nós aqui, para todos nós. Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Uma mensagem. Não, é brincadeira. Mas eu acho que assim, a mensagem, né, que eu queria deixar assim, da gente mesmo se conectar e entender a importância de todos estarmos bem nesse planeta, né? Eu acho que nesse momento vários debates sociais estão surgindo, né? E a gente precisa muito cuidar das pessoas, né? Nesse dia do meio ambiente, o maior recado que eu queria deixar é que a gente precisa cuidar das pessoas. Então a gente precisa olhar para um mundo que tenha menos desigualdade, que não tenha racismo, que não tenha machismo, que não tenha desigualdade social, porque só assim, só todos os seres do planeta tendo condições de viver bem, a gente consegue cuidar bem do planeta, né? E isso sem esquecer, porque eu acho que a gente não precisa esquecer, né, de cuidar do planeta, dá para fazer ao mesmo tempo. Porque se a gente está cuidando de todos os seres vão ser prósperos, né? E se a gente olhar para a natureza nos ensina isso, né? O conceito de abundância, de biomimética, a agroecologia traz muito isso, né? Da gente cuidar das relações, cuidar das pessoas que a gente está cuidando do planeta. Então, cada um tem uma função muito, muito, muito importante, porque a gente tem tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Então não adianta você achar que você está indo comprar alguma coisa no supermercado que aquilo ali não tem consequência. Então a carne que a gente come desmata a Amazônia, o transgênico que a gente come está acabando com as sementes tradicionais. Enfim, a gente se dá conta disso e se dá conta disso ativamente, não com culpa, porque a culpa paralisa a gente, né? Mas a gente se dá conta disso e vê o que a gente pode fazer, um passinho de cada vez, devagar, a gente vai mudando e é um processo, né? Devagarzinho você vai acrescentando novas camadas e quando você vê, você já está dentro de uma rede muito amorosa, muito interessante, né? Eu sou apaixonada por essa questão da alimentação e desse contato com quem coloca a mão na terra, porque você começa a conhecer os produtores e quando você começa a plantar, né, você sabe, sua mãe sabe, são, enfim, plantadoras urbanas também, a dificuldade que né, você cultivar um alimento. Então, você participando desse ciclo, né, você começa a valorizar, entender as dificuldades dos agricultores e participar ativamente para criar ciclos de prosperidade, né? Então, a minha mensagem é essa, que a gente olhe para o planeta, começando pelas pessoas. E aí a gente vai estar cuidando da natureza, né? Olhando para esse ciclo que é tão importante, né? A gente cuidar da nossa casa, porque a gente não quer uma sujeira na nossa casa. Então, eu não vou jogar o meu esgoto em qualquer lugar, porque eu quero ter uma lagoa limpa, né? Eu não vou dar qualquer destino ao meu lixo, porque, como você falou, não existe fora, né? Ele está indo para algum lugar. Então, a nossa casa comum, né? Então, assim, de que forma todo mundo pode ser próspero? Eu acho que é um desafio. Contaram pra gente algumas mentiras, dizendo que não, que a gente tinha que competir uns com os outros, e que se você fosse boa, eu não seria tão boa, mas não, se você for boa, eu posso ser melhor ainda, e eu te ajudo, você me ajuda, e a gente, em cooperação, chega a lugares muito melhores, né? Cecília, eu quero te agradecer muito por essa manhã do Ficar em Casa, amanhã num dia tão especial, você trazer palavras tão importantes, trazer um aprendizado.
que com certeza registramos, aprendemos muito. Quero te agradecer muito mesmo. A gente tem mais aí uma pergunta, a gente falta pouco para terminar, né? Porque o Instagram desliga. Tem uma pergunta aí da Kátia, Uhum. onde ela perguntou sobre onde podemos encontrar suporte técnico para iniciar a construção de uma horta comunitária. Poderia indicar o caminho? A gente tem alguns minutinhos, se der para você responder, tá bom? Tá, vou falar. Kátia, não tem um beabá, porque cada lugar é um lugar, né? Então, assim, a primeira coisa que eu iria te falar é para você começar. Começa, enfim, acha um lugar que você possa fazer essa horta, chama seus vizinhos e começa a plantar. E aí, enfim, tem alguns materiais na internet, se você botar hortas comunitárias, como implantar, tem cartilhas da Embrapa, do Sesc, do Senac, enfim, a Embrapa agora está com cursos, né, de agrofloresta. E aí meu conselho seria, procura como plantar de forma orgânica e de forma agroecológica. Estudar permacultura, estudar agroecologia e chamar os vizinhos, porque sozinha você não vai conseguir fazer nada. E quando você chama outras pessoas, a coisa se multiplica e fica mais fácil. Queria te agradecer, Rosane, muito pelo apoio que você dá para a gente na horta, por estar sempre presente, por levar o seu conhecimento, a sabedoria da sua mãe também, que são pessoas assim muito iluminadas e que sempre trazem coisas muito boas, contribuem muito para a gente, porque é o que eu falei. Eu sozinha não faria nada e nenhuma das pessoas sozinhas. Então, assim, ter pessoas tão iluminadas com a gente é muito bom, traz muita alegria. E também agradecer a questão dos livros, né? Porque não sei se eu me fiz entender, não é que eu não acho importante a gente contar para as crianças e educar elas. Eu acho que é muito importante a gente plantar essas sementinhas de luz no coração delas para que elas valorizem e conheçam, né? Porque uma criança que não tem contato com a natureza, ela não vai valorizar a natureza, né? Então a gente precisa proporcionar às nossas crianças que elas conheçam e tenham acesso a espaços naturais e a relações mais verdadeiras, né? Não apenas relações comerciais, né? Relações verdadeiras que se constroem comunitariamente. Então, queria muito agradecer vocês por estarem sempre com a gente, sempre presentes, trabalhando, pegando na enxada e ensinando pra gente, né? Porque ensinam muito, já aprendemos muito com Agradecemos muito a vocês. acolhida que vocês deram para a gente. Cecília, você gostaria de deixar algum contato, alguma coisa, se alguém quiser fazer algum curso, teus contatos aí para o pessoal? Eu vou deixar, pedir para vocês seguirem a gente na horta, né? Porque lá agora a gente está em pausa, mas enfim, várias ideias estão surgindo. Então, quando a gente puder voltar com segurança, né? A gente vai voltar. Vão ter algumas lives durante esse mês sobre temas específicos de agroecologia, vai ter live de yoga, enfim. Hoje, mais cedo, teve uma que vai ficar salva por lá também, com a horta comunitária de Belfor Roxo. O meu Instagram é mceciliapg, se vocês quiserem também me mandar um inbox, mas podem mandar pela horta também, a gente está no Facebook. E normalmente a gente se encontra na horta uma vez por semana, uma vez por mês, aliás, aos finais de semana, e durante a semana um dia à noite. Mas, enfim, não sei como isso vai ser no retorno, porque acho que não é o momento para isso. Mas apareçam, a gente fica no Parque das Rosas, sigam a gente que quando voltar a gente divulga a nossa agenda e os cursos que vão ter, mas sempre tem cursos com pessoas muito, muito inteligentes e muito especiais nesse movimento. Obrigada, gratidão e até o nosso próximo encontro. Beijo para todos, fiquem com Um Deus. beijo. Feliz Dia do Meio Ambiente. Um beijo. Feliz Dia do Meio Ambiente. Vamos celebrar a nossa casa, que é a Mãe Terra. Beijo, Rosane. Obrigada, Cecília. Tchau, tchau.